Se a esquerda está tão preocupada com a atuação dos Estados Unidos, por que é que foram procurar a ajuda dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro de 2022? É curioso para mim, deputada Rosângela, ouvir a esquerda, a essa altura do campeonato, deputado Marcel, falar de soberania nacional. Justo a esquerda que fez uso da USAID, que criou o complexo industrial da censura no nosso país, que interferiu no processo democrático das eleições, que o Mike Pence tem denunciado e que nós já aprovamos aqui um requerimento para que ele possa ser ouvido no plenário dessa comissão. Eu estive com o Mike Pence na semana passada em Miami, para que ele possa estar presente aqui na comissão, para trazer as denúncias que ele está trazendo ao mundo da interferência do USAID no processo eleitoral e democrático brasileiro. É curioso a esquerda falar de soberania nacional, quando em 2019, vocês vão se lembrar, deputado Lucas Redecker, a esquerda foi ao mundo todo inventar mentiras sobre queimadas na Amazônia brasileira, ocasionando sanções ao Brasil, porque naquele momento estava sendo decidido o acordo da OCDE com a União Europeia, e a França alegou justamente que a Amazônia estava em queimadas para não assinar o acordo. Ou seja, ocasionou uma sanção prática ao Brasil. A esquerda foi ao mundo inteiro inventar mentiras sobre a Amazônia brasileira, pedindo sanções contra o Brasil. Em 2019, o deputado Marco Feliciano vai se lembrar, era meu colega na Comissão de Direitos Humanos, o deputado Helder Salomão, que presidia aquela comissão, fez um relatório mentiroso de supostas violações a direitos humanos do governo Bolsonaro e foi no mundo todo pedindo sanções contra o Brasil com base nesse relatório mentiroso, fazendo com que depois eu e o deputado Marco Feliciano obstruíssemos a reunião da Comissão de Direitos Humanos por quase 6 meses até o final do ano. Então a esquerda agora, deputado Dr. Fred, quer falar de soberania nacional. Olha, se a esquerda está tão preocupada, deputado Cajado, com a atuação dos Estados Unidos, por que é que foram procurar a ajuda dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro de 2022? Aliás, o ministro Barroso, presidente do TSE, naquele momento assumiu que de 2020 a 2022, quando ele era presidente do TSE, ele buscou autoridades norte-americanas, buscando a interferência dos Estados Unidos no nosso país, de 2020 a 2022. Em 2020 nós estávamos, general Girão, no ápice da pandemia. E o ministro Barroso, presidente do TSE naquele momento, buscando autoridades norte-americanas do Partido Democrata para que interferisse no processo eleitoral brasileiro. E é preciso que se diga aqui, porque eu acompanhei algumas reuniões do deputado Eduardo Bolsonaro, na semana que eu estive com ele, lá em Washington. Tive reunião com o deputado Corey Mills e com o deputado Brian Mast, presidente do Subcomitê de Inteligência e presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento, do Congresso dos Estados Unidos. Eles estão extremamente preocupados, vocês sabem com o quê? Porque inúmeras decisões do ministro Alexandre de Moraes afetam cidadãos norte-americanos e afetam empresas norte-americanas. Esse é o fato, incontestável. Não é uma interferência dos Estados Unidos no Brasil, não é uma sanção dos Estados Unidos ao Estado brasileiro. Se ocorrer a sanção, que até agora não aconteceu, mas se ocorrer a sanção, é na pessoa física do ministro Alexandre de Moraes, pelas decisões que ele proferiu e que afetam diretamente cidadãos norte-americanos e empresas norte-americanas. Todo mundo vai se lembrar que no imbróglio do Twitter, do X, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a atuação do X em todo o território nacional e bloqueou as contas da Starlink, que é uma outra empresa, um outro CNPJ. Eu fico pensando, deputado Marcel, se isso vira regra no Brasil. Imagine só, um fundo de investimento, tem lá vários investidores que são acionistas de várias empresas. Uma empresa A tem um problema na justiça e a empresa Z sofre sanção por conta da empresa A. É um absurdo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então existe um problema de jurisdição que está sendo discutido nos Estados Unidos. Decisões do ministro Alexandre de Moraes interferem na jurisdição dos Estados Unidos, afetando diretamente cidadãos norte-americanos e afetando empresas norte-americanas. Essa é a discussão que tem que ser posta. Uma eventual sanção ao ministro Alexandre de Moraes não é uma eventual sanção ao Estado brasileiro. Nós não estamos mais sob a vigência do Estado absolutista, né, que se dizia que o Estado sou eu. O ministro Alexandre de Moraes é um servidor público. E os seus atos como servidor público afetam
e estão desrespeitando a jurisdição norte-americana. Esse é o fato. Se eventualmente ocorrer uma sanção, é por conta desse fato. Claro, somado a isso, nós temos as inúmeras violações de direitos humanos que estão acontecendo no Brasil, todos sabem disso. E isso afeta diretamente a política internacional do Brasil, porque o Brasil é signatário de tratados de direitos internacionais, ao qual inclusive os Estados Unidos também são signatários desses mesmos tratados de direitos humanos. Tratados estes que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que tratados de direitos humanos internacionais têm status supralegal. Valem mais do que as legislações ordinárias do que nós aprovamos aqui, menos do que a Constituição. Decisão do Supremo. Então nós temos esse problema. Os Estados Unidos têm discutido sobre isso. Então, é preciso colocar os pingos nos is, porque existe muito ruído quando nós começamos a discutir, quando nós vemos análises da imprensa sobre isso que está sendo ventilado e que foi dito pelo secretário de Estado, Marco Rubio. O ministro Alexandre de Moraes, se eventualmente for sancionado, será pelas decisões dele, como servidor público, que afetaram a jurisdição dos Estados Unidos, cidadãos e empresas norte-americanas. Ele não é o Estado brasileiro, não é o Estado brasileiro que está sendo sancionado, ou que será sancionado eventualmente. Ele não é o Estado. Então, dito isso, senhores deputados e deputadas, eu fico muito contente com a aprovação dessa moção na tarde de hoje e acredito que essa comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, precisa, assim como essa iniciativa, tomarmos outras iniciativas para proteger a atuação parlamentar de todos nós. Não apenas do deputado Eduardo Bolsonaro, que é deputado, licenciado, mas deputado. E que não pode ter a sua atuação parlamentar simplesmente ignorada, censurada, vilipendiada em mais um inquérito ilegal, inconstitucional, que visa exclusivamente amedrontar o parlamento brasileiro, como nós estamos presenciando desde 2019, com uma série de medidas inconstitucionais, ilegais, abusivas do Poder Judiciário contra o parlamento brasileiro.